Fala pessoal, começando mais um episódio aqui do Liquid Talks. Dessa vez muito especial, um tema gostoso aqui pra gente conversar. Sou Thiago Iac, CEO e fundador da Liquid. Eu sou a Luísa Caran, COO e cofundadora da Liquid. E hoje o tema é do produto ao desejo, como o marketing constrói ou destrói um lançamento imobiliário. E para falar desse tema, a gente está convidado aqui super especial, Alexandre Tagawa. Ele é fundador da agência Tagawa, uma das principais referências em marketing imobiliário no Brasil. Atuou em mais de 200 lançamentos, com impacto direto em mais de 20 bilhões em VGV, sendo reconhecido por estruturar estratégias que conectam produto, narrativa e performance em vendas. Tagawa, bem-vindo. E, cara, vamos bater esse papo aqui. Acho que, cara, primeiríssimo aqui, cara, quero conhecer aí um pouco de você, da sua trajetória, mas seja bem-vindo aqui com a gente. Legal. Primeiro agradecer o convite aqui da Liquid, Lu, Thiago. Muito feliz de estar aqui. Silvia, né, que está aqui nos bastidores, que me fez o convite. Eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouquinho, né, da trajetória e desse mercado que eu falo que depois que você é picado pelo mercado imobiliário é difícil você pensar em outra coisa, né? Tudo que você faz sempre está olhando para um terreno, você está olhando para uma fachada, você sempre está olhando para uma oportunidade, você está sempre fazendo conta, né, de quanto pode valorizar. Então, assim, a nossa cabeça começa a respirar sobre o mercado imobiliário. E essa loucura me pegou em 2006, final de 2006, e até hoje a agência atendia outros mercados e a gente foi abrindo mão de outros mercados para ficar 100% voltado ao nosso mercado imobiliário. Não sabia, vocês ficam 100% só no mercado imobiliário hoje. 100%. A gente atendia mercado de educação, varejo, moda, e aí o mercado imobiliário realmente ele foi, né, evoluindo, né, junto dentro da agência, e a gente teve a oportunidade de começar com um cliente que hoje é referência no mercado, e ele foi dando oportunidade para nós e apostando. E aí, no fim, quando eu percebi, realmente só tinha mercado imobiliário na agência. E é bom porque o que acontece, né? A gente tornando especialistas, né? Naturalmente a gente consegue extrair melhor, né? As estratégias, né? E todo esse movimento. E aí foi assim que o mercado imobiliário entrou na minha vida, transformou o meu negócio. E com certeza é um pilar da economia, né? A gente sabe disso, Sim. né? Sem o mercado imobiliário não tem economia, né? Então ele é um dos 3 principais pilares, né? Alimentação, setor automotivo, né? Mas que agora tem uma transformação com os elétricos, e o mercado imobiliário. Sim, você sabe que esse é um ponto que a gente fala muito, né? Quando você entra no mercado imobiliário, eu vim de outros mercados aqui, né? De tecnologia, entrei pro imobiliário. E você entra no imobiliário, você não quer sair, porque ele é um mercado que ele mistura muitos elementos, né? E eu falo, e a gente aqui tem esse hábito, que a Lu principalmente, a gente começa a olhar a cidade de um jeito diferente. Com certeza, Thiago. Você começa a entender o que estão lançando, por que estão lançando, você começa a entender o relacionamento entre os empreendimentos que estão lançando, que são cidades se formando ali, né? E eu olho muito hoje, meu apartamento, olho e fico habituado agora a olhar assim, tem dezenas de prédios aqui até o horizonte. Aí eu falei, guindaste ali, esse aqui tá quase lançando, esse aqui tá levantando, tem um terreno ali vazio, a cidade... Quanto tempo você mora nesse apartamento? Esse aqui tem 1 ano. Um ano. E você vê assim, ela já tá... Daqui 5 anos, Thiago, você não vai acreditar. A tua paisagem vai se transformar, e Com aí certeza. o fluxo de pessoas serão outras, e você começa a entender que vai nascendo novos ecossistemas. Entendeu? Sim. Porque vai formando comunidades, vai formando ali um público, né, que começa a absorver o bairro, e quando você menos perceber, você fala, cara, olha que transformação, olha como é rápido, né, esse movimento, né? Então, quando a gente fala de bem durável, né, na verdade, principalmente nas grandes metrópoles, né, no fim as pessoas têm, né, o desejo de conseguir adquirir um imóvel numa localização importante, né? Então isso tudo acaba sendo, né, o topo do cume, né? As pessoas buscam, né? E quando você está bem posicionado, você percebe que essas transformações elas são muito mais aceleradas, né? E outra coisa que eu falo também, porque a gente também atende clientes fora de São Paulo, e aí existem outras Farias Limas espalhadas pelo país. Vocês também atendem clientes, né, nacionalmente, então você deve perceber que tem essa força, né? E agora a gente está indo para outras regiões que a gente não tinha muito acesso, mas agora a gente tendo acesso, a gente percebe que a força não está só no eixo São Paulo, né? A gente percebe que existem polos econômicos gigantescos em transformação. Então o Brasil é realmente assim fantástico quando a gente olha, né, para a evolução, né, imobiliária, e a gente fala de lar, né? Eu acho que assim, claro,
a gente olha para valorização, a gente tem essa questão, né, de investidores, né, olhando para crescente, para onde está o vértice, né, de crescimento, né, das cidades, mas a gente não pode esquecer que tudo parte do desejo Sim. principal da existência humana, né, que é a casa. Né? Sim. E você sente até, perguntando, agora que você está indo para outros polos, Uhum, em São Paulo a gente tem uma cultura que vem também muitas vezes de fora, né? uhum. Uma parte saturada. Você sente que quando você transforma uma campanha aqui em São Paulo, depois ela vai se polarizando em outras regionais, assim? Como é que funciona? Eu vi até o Pininfarina, alguma coisa assim, Sim. né? Hoje eu vejo que tem em todas as regionais uma referência dessa. Como é que vocês trabalham com isso? Vamos lá, Lu. Eu acho que tem alguns pontos importantes para a gente analisar. Né? Quando a gente fala sobre um produto high-end, um produto topo de mercado, com certeza as pessoas que estão, né, no ápice da vida, elas já têm experiências internacionais, ela obviamente já viajou, ela sabe o que está Uhum. acontecendo, ela vem muito para São Paulo, porque São Paulo, no fim, acaba sendo uma fonte, né, de tudo que possa ter de tendência, não só no mercado imobiliário, mas de moda, de alimentação, Sim. né? Então, assim, tem todo esse movimento. Qual que é a minha percepção, né, desse movimento andando por praças, né, diferentes com a de São Paulo? É que, assim, a gente sempre acreditou que estava tudo concentrado em São Paulo. A gente sempre acreditou que os Sim. projetos hypados estavam sempre, Sim. né? E a verdade não é essa. Você olha para Fortaleza, você olha para Goiânia, você olha para Balneário Camboriú, você começa a perceber que o paulista está buscando É referências Sim. também verdade. nessas outras praças. Uhum. Então, Sim. inverter um pouco esse movimento, né? Claro que São Paulo é a principal fonte, né? Sim. Mas que existe uma transformação muito importante. Então, você vê os projetos, né, como Pininfarina, Porsche e outras assinaturas sendo bem absorvidas, né? Você tem uma história do Senatauer, né, em Balneário Camboriú. Então, Sim. assim, você percebe que esses projetos atemporais, que a gente chama de obra de arte, né? Que ele resiste ao tempo, né? Então, você vai ter um Pininfarina, o Pininfarina sempre vai ter o seu valor, independente do tempo. Exatamente. Dificilmente esse prédio ele vai envelhecer de uma maneira ruim. Ele vai envelhecer muito bem. E com o tempo, Sim. esses prédios, essas obras de arte, como eu gosto de chamar, eles passam a ter valores diferentes. Então ele sempre está 20, 30% acima do mercado. Por quê? Porque ele não segue um padrão convencional. Uhum. Então isso acaba agregando. Agora, quando a gente sai do topo de mercado e a gente vai, né, desde a camada econômico e aí outras fatias de evolução, sim, aí a gente percebe que outras cidades não têm tanta evolução como tem em São Paulo, né? Então, acho que São Paulo ela já está madura há muito tempo, né? Então, você percebe algumas obras, ou você percebe também alguns produtos e projetos com um acabamento um pouco duvidoso, ou com uma entrega que poderia ter ido mais longe, Sim. mas não vão. Então, assim, claro que depende muito, né, da faixa, mas você entende que saindo, né, dos projetos que a gente chama de projetos estrela, quando a gente vai descendo um pouco de camada, você começa a perder um pouco dessa evolução, como tem a evolução já há muito tempo em São Paulo. Então, essa é a minha percepção, né, em E relação a isso. último, Claro. mais uma coisa de curiosidade, assim, quando vocês entram para fazer a campanha em si, Uhum. tem algo que no projeto vocês acabam ajudando a mexer, porque tem essa concepção de marketing por Uhum. trás e essa história da referência? Ótima pergunta. Eu vou até voltar um pouquinho na linha do tempo. O Thiago falou assim, conta um pouquinho da sua história, porque a sua pergunta tem muito a ver com isso. O que acontece, né? Quando a gente começou a entrar no mercado imobiliário, nós entramos pela Exetec, né? A Exetec ainda em 2006, ela lançava um empreendimento por ano, ainda não tinha tido Sim. abertura de capital. Então, o que acontecia, né? Foi muito interessante porque quando a Exetec me convidou, e foi de uma maneira muito inusitada, na verdade, um amigo meu namorava com a gerente de marketing, a gerente de marketing estava passando uma dificuldade porque a agência que atendia a Exetec naquele momento, o criativo não queria fazer uma comunicação visual, uma parede simples. E como a gente era de varejo, isso era muito Sim. fácil para a gente, né? Então, aquele período da publicidade ainda tinha muito ego, né? Ainda tinha a questão, não, que o criativo, Sim. né? Que a publicidade, não, o que rege tudo é a venda, não é a publicidade, né? Então, aí o que aconteceu? A gente resolveu esse problema muito rápido e aí chamaram a gente para entender quem era essa agência que tinha resolvido. Naquele período eu não cobrei. Eu falei, não, cara, trabalho fácil, amigo, Sim. cara, deixa lá. E aí que o pessoal, os fundadores da Exetec me convidaram para me conhecer, né? E aí foi interessante, porque quando a gente conversou, um ponto que eles colocaram, falaram assim, ó, Tagal, é assim, esse mercado aqui, você só vai aprender com o umbigo no balcão. Esse mercado, você só vai conseguir ser um bom publicitário se você vivenciá-lo, né?
Então, acho que esse é o ponto principal. Você falou assim, poxa, de que ponto parte uma agência, né? E aí, com essa escola que foi a EZTEC, eu falo que eu fiz pós-graduação, mestrado, Harvard, Oxford, fiz tudo junto lá, porque eles são fantásticos. Eles têm uma visão de Negócio. negócio e entender para onde está indo o vértice, né? Da cidade, onde vai crescer, onde vai se desenvolver, que tipo de projeto encaixa, assim, eles são muito visionários, né? E aí o ponto principal é assim, ó, Tagal, você vai sentar, primeiro, você vai ouvir venda, segundo, você vai sentar em todas as reuniões, não só na área de marketing, mas você vai entender corporação, você vai entender terrenos, você vai entender de todo o movimento, daí você começa a falar sobre publicidade. Então, quando você fala desse ponto, a gente até criou um conceito da teoria do banquinho, né? Qual que é a teoria do banquinho? Porque as pessoas, acontece muito de algumas agências, assim, óbvio que eu não vou citar nomes, mas que acha que dá para fazer tudo via digital. Ah, legal, entra no Google, pesquisa, vai lá no Google Maps e pega um pouquinho de informação de mercado e acha que já entendeu o projeto. E não é verdade, porque você tem a questão regional, você tem tipo de persona que muda de região para região. Até em São Paulo tem essa mudança de comportamento, entende? Mas o principal é, se você não entende a essência do terreno, se você não entende a vocação dele, como é que você vai desenvolver uma campanha publicitária coerente, né? Então, a escola da EZTEC me trouxe muito isso. Falou assim, teoria do banquinho, senta a sua bunda lá, desculpa a palavra, né, mas senta lá no terreno e observa. Observa de manhã, observa durante o almoço e observa à noite. O que isso vai te trazer de massa crítica? Você vai entender quem são as pessoas que circulam, você vai entender aonde o sol nasce, aonde o sol dorme. Você vai entender também quais são as camadas que aquela localização está trazendo para aquele determinado projeto. Então, o que acontece? Quando você começa por esse caminho, você naturalmente você começa a se envolver mais. Porque você definir um name para um projeto não é um name bonito. Ele pode sair da história do terreno, ele pode sair da história da região. Algo dali pode startar a criatividade, te trazer um name totalmente estruturado. Porque muitas vezes a pessoa, vamos chamar de Jardim das Flores. Pô, mas não tem nem flores no empreendimento, né? Sabe? Então não dá para você partir de algo raso, né? E muitas vezes as campanhas, elas partem de uma maneira muito rasa. Isso vai interferir diretamente no posicionamento do projeto, né? Outro fator que a gente se envolve também, né? A incorporadora definiu a vocação no terreno, definiu a tipologia, mas ela não definiu a área comum, ainda não definiu a arquitetura. Eu falo que a agência precisa estar envolvida com a arquitetura, com o paisagismo e com a decoração. Porque daqui você pode tirar diversos motes para estruturar sua campanha. Porque o que vai vender mais é um storytelling bem construído. E claro, e que aquele projeto esteja falando a verdade, né? Que também é um ponto fundamental para que você possa construir realmente uma campanha bem posicionada. Então, respondendo a tua pergunta, né? A gente começa desde do conceito do banquinho. Empreendimento que a gente começa a trabalhar, a primeira coisa é sentar lá. Meu time já é setado assim, eles já estão habituados a fazer essa análise. A gente vai por camadas, eu falo que tem 3 pontos importantíssimos na definição do posicionamento. Localização, localização, localização. Entende? Então, claro, a gente cruza depois, né, temos 4, 5, 6 plataformas de dados que vai cruzar com as informações que nós entendemos em logo. E a gente, Thiago, entrevista pelo menos 10 pessoas. Que a gente vai conversar, vamos entender. A gente para na rua mesmo. Fala, ô fulano, você mora por aqui? Ele fala, não, eu moro aqui, não sei o quê. Pô, minha mãe tinha um terreno aqui, uma casa aqui. Aí você começa a entender um pouquinho da essência daquele local. E claro, você vai entender se ali vai ser... se ele está envolvido naquela área no plano de expansão, né? Qual o impacto que vai ter nos próximos anos. Apesar que no Brasil é difícil você acreditar muito, né, nas informações, precisa tomar um pouco de cuidado. Tem o monotrilho aqui que desde 2014 estava para sair, né? Então está saindo agora em 2026, né? Imagina só, a gente já chegou a colocar isso em campanha porque era uma matéria que estava publicada pela própria prefeitura dizendo que ia ter determinada obra e seria finalizada em 3, 4 anos, né? Então, essas informações, muitas vezes, a gente precisa tomar muito cuidado, porque essa informação pode se impactar na vida de quem vai adquirir aquele imóvel, porque, pô, você está dizendo que vai ter mobilidade, de repente não acontece a mobilidade, que não depende da incorporadora, né? Aí depende dos órgãos. Então, assim, tudo isso são análises que a gente vai fazendo e a gente vai tentando entender qual que é o tom que a gente vai dar para isso, né? O quanto que a gente vai dar de peso para determinada informação. Mas eu sempre falo que a localização, ela é mandatória em qualquer movimento que a gente faça. Depois vem a essência do terreno, né?
Então, assim, tem muita história. A gente lançou um projeto em Santana, que a gente batizou de Chácara Santana, mas lá era uma chácara que pertencia aos jesuítas, e aquela chácara Sim. foi totalmente preservada, e foram preservadas as árvores. Então, pô, você tem uma história Tem um para porquê, né? construir isso, um porquê, Lu. Então, assim, a agência, ela parte antes da publicidade. Essa é a Uhum. nossa visão, né? Sim. Porque se a agência entra no caminho, no meio do caminho, o que vai acontecer? Ela vai conseguir extrair muito pouco. E aí você tem uma campanha rasa, você tem uma campanha que não está conectando, você tem uma campanha que não está Sim. agregando. Então, assim, para mim, quanto mais profundidade, mais resultado você consegue tirar. Não só de uma campanha, de qualquer área, né? E esse trabalho ele começa, obviamente, muito antes, mas ele vai até onde ali? Porque dentro do imobiliário você tem essa característica da gente faz o lançamento, e obviamente é Aham. onde a gente, né, tem o maior foco aqui dessa comunicação com o cliente, mas a gente vem de hoje para entregar em 24, 36 meses ali na frente, né? Até Perfeito. onde vai depois ali esse relacionamento, a Tá. expectativa desse cliente para aquele produto que ele vai receber, se refletir 24 meses, 36 meses depois, aquele desejo ali da compra Perfeito. do início. Não, ótima pergunta, Thiago. Eu acho que assim, tem algumas coisas que são fundamentais para análise, porque se você está comprando imóvel hoje, entenda que você vai receber ele 3 anos, 3 anos e meio, 4 anos, dependendo até 5 anos, né? Uhum. Então quer dizer que algumas definições que para você era objeto de desejo, pode ser que ele comece a mudar, concorda? Então por isso você precisa analisar muito bem qual é a decisão que você vai tomar na compra do imóvel. Por quê? Você decidiu que você vai morar, vou numa região aqui, no Brooklyn. Você tem que entender que o Brooklyn está em expansão constante. Então você vai se habituar a ter obras constantes à sua volta. Então você tem que analisar. Eu quero ir para um bairro que está altamente consolidado, que já tem poucos terrenos, só que ele vai entrar no movimento de retrofit. Então tudo isso são pontos a serem analisados, como você falou, a cauda é longa, né? É, Então um movimento... vou dar um exemplo, né? Então, a evolução que está acontecendo hoje nesse mercado wellness, né? Então, as previsões que você consegue colocar no projeto hoje, pode ser que daqui 3, 4 anos, a tendência pode ter uma alteração, concorda? Então, pode ser que, sim. se você olhar para o seu projeto quando ele estiver pronto, ele vai ter um olhar diferente de quando É você verdade. compra. Claro que a incorporadora tem como obrigação cumprir o memorial e cumprir o que foi apresentado no Claro. book de vendas, né? Então, isso a incorporadora tem como premissa de cumprir. Mas tem coisas que vão além, né, Sim. do book de vendas, vão além do memorial descritivo. Então, precisa entender o seu momento de vida e entender, colocar um olhar... Eu vou dar um exemplo, né? Estava debatendo agora recente num cliente, falei, tá, cadê os helipontos de drone? O cliente falou, mas pô, isso não foi homologado. Eu falei assim, olha, a Embraer está homologando os drones, entendeu? Que vão poder circular, e eu acredito que daqui 5 anos estarão circulando aqui com pessoas. E aí? Ah, mas isso não está homologado, aí vem, claro, porque vocês sabem que o mercado imobiliário ele é o segundo mais atrasado, só perde para o mercado de pesca, né, em relação à inovação, tecnologia, tudo, né? Então, aí é difícil você colocar gente que busca tendência, uma visão mais futura, né, do que vai ser daqui 4, 5 anos, né? Sim. Entende? Por outro lado, você tem uma engenharia que precisa decidir o que vai ser construído e precisa fechar o memorial. Então, existe construído uma... pra ficar É um cabo de centenas de guerra, anos ali, né? entendeu? Então, é um cabo de guerra, né? Então, como é que você aplica uma tecnologia, ou você aplica algumas coisas que não estão nem homologadas ainda, né? Mas pode ser que daqui 3 anos esteja homologado, e de repente o empreendimento não está preparado para isso, Exato. né? Então, Você já começa atrasado. já começa atrasado. Então é um mercado que eu acredito que nos próximos anos ele precisa, vocês que são, né, de tech, assim, realmente precisa de uma evolução e aproximar a tecnologia, né, da construção. Acho que esse movimento é fundamental. E tem um outro olhar importante, é a questão da mão de obra, né? Porque vai ser um ponto. Imagina daqui 5 anos como vai estar a mão de obra. Se Entende? hoje está assim, né? Então você não tem a gerações. renovação, né, do mestre de obra, você não tem a renovação, né, do pedreiro, você não tem a renovação do cara que assenta piso. Por quê? Os filhos, né, do mestre de obra, eles estudaram, eles já foram por um outro caminho, né? Sim. Então, naturalmente, o mercado imobiliário ele vai precisar acelerar o teu processo de evolução, não só em construção, mas acho que em todas as vertentes, para poder acompanhar não só, naturalmente, a Claro. evolução que vai acontecer baseada na tecnologia, mas a mudança comportamental, né? Sim. Que vai impactar demais, entendeu? O conceito da moradia, né? Sim. E você já viu algum projeto que eventualmente ele era um produto bom ou boa localização, Uhum. e mesmo assim ele falhar por posicionamento ou eventualmente precisar de um rebranding ou qualquer
caminho desse ali. Tá. Eu acho que, assim, nenhuma incorporadora ela é blindada Sim. sobre acontecer uma situação como essa. Né? Tem projetos que já aconteceram, exemplo, você posiciona um projeto, tem um projeto aqui perto aqui do escritório de vocês, que é o projeto que foi posicionado aqui, tinha uma expectativa de metro quadrado, né? Sim. Acima dos 30 mil reais, e ele está a 22, 23 mil, Sim. e ele não ganha preço, ele tem tudo. Ele tem marca, ele tem assinatura, ele tem uma boa localização, só que o empreendimento ele não rampa, entende? E esse edifício foi adquirido por muitos investidores, que tinham uma Entendi. expectativa de valorização, e eu olhando para o projeto, ele não tem algum erro conceitual profundo para não atingir aquele pico. E não consegue atingir. Aí vou mais longe. Vocês conhecem o Pátio Cidade Jardim. Sim, Em Sim. sim. 2002 foi lançado a 5, 6 mil reais o metro quadrado. Uhum. Quem Olha. acreditaria em Nossa, comprar? Hoje, nós estamos falando lá, vai romper os 50 mil reais o metro quadrado. Entende? Quem comprou lá atrás. Quem compraria ali do outro, cheiro da Marginal, né? Vai estar Sim, do sim, outro sim, sim, lado, cara, aquele é Até o Morumbi, acesso né? também, né? Acesso difícil. E hoje é um projeto que, assim, ele continua valorizando e ele não perde força, Sim. entende? Então, e ali foi o ponto de virada da JHSF, né? Que Uhum. começou essa transformação por um projeto que, assim, se nós voltássemos a 2002, você fala, cara, como é que eu vou comprar um empreendimento desse ali? Sim. Sim. Com essa metragem, mesmo pagando 5, 6 mil reais o metro. Então Thiago, o mercado imobiliário, você consegue, acho que, prever 70%. Os outros 30% é fator de risco, entende? Sim. Compra no lançamento ou compra pronto? Exato. Né? No fim, o Aham. comportamento é quanto falando, é vivo. Não, é vivo, né? Assim, ele é tão vivo quanto a cidade, é quanto É vivo, tudo né? tá acontecendo. Então, Claro, a gente sabe, né? As fortunas mundiais estão no real estate, né? Entende? Então, e aí, claro, naturalmente, a gente está inserido no mercado imobiliário, a gente quer tijolo. Sim, Eu sim. sempre invisto, né? Compro, né? Imóveis, tudo. Tem imóveis que ele triplicou, quadruplicou de valor, e tem imóveis que Ficou. Agora, você pega os dois imóveis, você tenta analisar eles, mas os dois têm a mesma. Parecem Uhum. muito as características, né? Um vai para cá, o outro fica. É. Então, como é que você consegue definir? E aí, claro, tem os impactos, né? Pô, tem mais vacância naquela região, de repente a outra região absorveu mais rápido. Então, tem algumas coisas, mas que quando eu comprei no lançamento, né? Para mim, os dois iam acompanhar a mesma crescente. Sim. Mas o interessante é que esse que triplicou equilibra o que não cresceu, né? Então, não se perde, né? Uhum. Mas assim, imagina, pô, podia ter comprado 2 aqui do que esse um aqui. Então, É difícil acertar é todas muito também, difícil né? acertar todas. É muito difícil, entende? Assim, não perde. Mas tem alguns que realmente o projeto ele toma uma proporção que muitas vezes nem a gente que é do mercado consegue explicar. E você consegue pensar ao contrário, né, dessa afirmação do Thiago, que eu já lancei um empreendimento na Tá. Moca Aham. e a concepção do projeto, e era de outra incorporadora antes, enfim, Tá. e não vingou o Ok. projeto. E era na Rua da Moca, mas na Rua da Moca não é na Moca, Uhum. né? E aí a minha pergunta para você é assim, e o projeto que não vingou e você Tá. precisa fazer um rebranding e muitas vezes tem várias travas dentro da incorporadora também. Às vezes você tem a imobiliária, você tem várias etapas e as áreas que não se conversam muitas vezes. E como que vocês conseguem implantar para fazer esse rebranding Tá. e ter um sucesso ali em algo que começou fadado a dar errado? Perfeito. Eu acho que, assim, todo empreendimento você corre esse risco, tá? O ponto principal é saber que momento você consegue voltar para voltar para o box e reconstruir o carro, entende? Eu já vivenciei alguns projetos como esse. Tem um projeto da Zetec, que é o Lindenberg Ibirapuera. Nós lançamos ele como Exa Infinity. Era um projeto super futurista, assinado pelo Carlos Otti. Só que onde ele está localizado, ali no Paraíso, que é ali onde é o terreno da IBM, nós achamos que a gente conseguiria atrair as pessoas, né, de São Paulo inteira, porque era um projeto que a gente chamaria de um projeto super high-end, diferenciado. E saímos com 1 metro quadrado num valor que a gente acreditava que ele poderia sair. O que aconteceu? A absorção não foi imediata, entende? E aí,
E tinha entendimento, pesquisa, um produto super bem estruturado, uma área de lazer de 10 mil metros quadrados, naquela região que é ali Paraíso, Jardins, é muito difícil. Uhum. Só que o projeto não teve absorção. Então, o que aconteceu? A Zetec, com a sua humildade também, o que ela fez? Ela voltou para o box, pegou a marca Lindenberg, trouxe a marca Lindenberg, mudou o projeto, deixamos ele menos futurista, mais com a cara dos Jardins, Paraíso, porque ali, no fim, é um bairro muito tradicional, entende? Sim. Então, se esse projeto fosse feito no Itaim, Brooklyn, Vila Olímpia, ele teria, com certeza, uma absorção diferente, mas nós tentamos desafiar o status quo, acreditando que teria esse potencial. E aí, o que aconteceu? Nós partimos, vendeu 2, 3 unidades, perto de um VGV de 700 milhões é muito baixo, né? Então, volta para casa, refaz campanha, refaz produto, traz a marca Lindenberg, porque Lindenberg tem muita história ali nos Jardins, reconstrói todo o trabalho, faz o rebrand, e aí nós lançamos e é um sucesso gigante, entende? Então, você imagina só, a Zetec já tinha investido muito dinheiro até aquele momento, né? Mas ela teve a humildade de dar um passo para trás. Vamos reorganizar esse projeto. Relançamos ele, é um sucesso, está praticamente tudo vendido. E é um projeto hoje que o preço por metro quadrado só evolui. Que bom. E é a tomada de decisão, né? Muitas vezes não dá para você ficar insistindo muito em algo que realmente não teve aderência. Então, e como é que você consegue perceber isso? Velocidade de venda. E quando a equipe comercial, né, os corretores, você percebe que eles não estavam conseguindo absorver na íntegra todo o conceito que a gente estava querendo transferir, é que realmente não estava, aquela região e a equipe não estava preparada para conseguir ter performance com um produto tão futurista. E aí foi aí que a gente volta um degrau, reconstrói, reorganiza, reposiciona e consegue de novo ter o resultado. E aquele investimento que foi feito até aquele momento, ele se recupera porque, como a gente conseguiu um resultado eficiente, o custo por marketing foi caindo. Sim. Nós partimos já devendo, né? Porque você imagina que a gente teve que carregar todo aquele investimento que foi feito. Inicial. E dali a gente já começou, né? Menos 5, né? Menos 10, né? E aí o projeto foi evoluindo e ele conseguiu atingir voos grandes. E outra coisa que nós fizemos também, o projeto foi indo muito bem, fomos bem numa torre e tinha que lançar a segunda torre. E aí o que nós fizemos? Reposiciona a campanha de novo. Porque as pessoas já estavam cansadas um pouco da linguagem. Então o que nós fizemos? Poxa, vamos reconstruir novamente a campanha. Não mudamos o nome, mas nós mudamos o filme, nós mudamos a maneira de contar a história, como é que a gente ia construir a nova narrativa. Pum, sucesso de novo na segunda torre. Isso é legal. A gente fala, acho que a visão importante de quando você está com uma incorporadora grande como a Zetec, né? Mas a gente às vezes fala muito também com incorporadores menores ali, né? E que terceirizam, às vezes, o lançamento como eu não vou falar, não com a visão de marketing, mas muito de publicidade, banner e aquilo que eu faço para vender. E acho que do que você está falando para a gente aqui, tem que o marketing ele tá ligado às métricas que estão por trás do empreendimento, antes, eventualmente, até do projeto. E eu tá acompanhando o que está acontecendo com o empreendimento, velocidade de vendas, será que eu vou conseguir o metro quadrado, como é que vai evoluir? Como é que é o papel das métricas hoje para vocês lá na Tagawa e para acompanhar justamente esse processo de lançamento de maneira mais técnica ali? Legal. Eu tenho uma palavra que eu falo muito, Thiago, uma palavra chamada governança. O grande problema hoje das incorporadoras, né, de menor porte, e tem situações na média e na grande também que não tem governança. Para mim, marketing e vendas, elas andam juntos. Essa máquina precisa estar conectada. Tagawa, mas como é que é esse processo de conexão? Eu vou dar um exemplo, né? A gente vai fazendo a anamnese, né, das incorporadoras fora de São Paulo, que a gente tem exclusividade com a Zetec em São Paulo a gente não pode atender, mas fora de São Paulo a gente tem outros clientes, né? E a dor principal você chega na empresa, ele tem CRM, ele tem, de repente, uma plataforma de IA, ele tem um BI, ele tem um RP, ele tem uma plataforma de inbound. Beleza, ele tem tudo. Quem opera? Quem coloca esse ecossistema para rodar? Então, o que acontece? Você enxerga, o que eu vejo, tem um monte de Frankenstein estruturado, que ele culpa muitas vezes as plataformas. A plataforma não é responsável pelo problema. O responsável pelo problema é a falta de governança.
Por quê? Você tem um marketing juniorizado, ou muitas vezes nem um marketing, e transfere Sim. para uma agência de publicidade que não tem experiência, né, em Sim. máquina de Sim, sim. marketing e vendas. E aí, naturalmente, o que isso gera de impacto? Gera que ele está pagando um monte de tecnologia, ele culpa a tecnologia, e ele acha que um gerente de house e um gerente de parcerias vai resolver o problema, mas não é bem assim. O que precisa é fazer essa máquina rodar, Uhum. entende? Sim. E a Tagal, há muito tempo, e a escola Exetec trouxe isso pra gente, falou assim, peraí, a gente precisa entender como é que é esse funil. E como é que esse funil, ele se retroalimenta e ele consegue ter performance, né? Então, o que nós fizemos, né? Então, o primeiro passo que a gente faz, o pessoal acha que a gente é maluco, mas eu falo primeiro com cara de TI. Legal, Entende? nossa, não imaginava. Eu não vou falar primeiro com marketing, Sim. eu vou falar, cara, tá, me explica como é que tá a tua tecnologia, como é que roda aqui os sistemas. Aí ele vai me dizer. Então, a nossa anamnese já é direta, fala assim pro incorporador, olha, Nem você dá tem pra eu aqui, operar. ó, você tem uma Ferrari, uma Lamborghini, uma Porsche, um Aston Martin, você tem tudo aqui, mas ninguém pilota, ninguém sabe pilotar, como é que você vai fazer? Entende? Então, a gente entra com um trabalho de organização desse processo. E aí fala, tá, agora me mostra os seus dashboards e os indicadores de controle. Ele, quem? Não, você Sim. precisa ter as dashboards de controle. Como é que você controla a equipe de Como é que vendas? você Como é que você sabe controla a a performance? house? Como é que você controla as imobiliárias? Não, fica na mão deles. Então eu falei, então você está vendido. Então o que acontece? E aí vem a frustração do incorporador, porque ele contrata uma agência, acha que a agência vai resolver o problema dele. Se for uma agência pura comunicação, ela não vai resolver esse problema. Ela vai trazer uma campanha bem posicionada, ela vai trazer... Mas a campanha, ela é 10% da máquina, entende? Se não tiver o velocímetro pré-acompanhando, Thiago, não dá, entende? não tem como pilotar, né? O que nós fazemos? A gente começa a olhar. Aí nosso primeiro papel tá, como é que nós vamos fazer essa máquina rodar? Então, beleza, você está com uma ferramenta de IA, tá, mas quem está olhando os atendimentos? Ah, ninguém. Falei, como é que você vai saber se está tendo resultado ou não? Ah, eu trabalho com um produto de alto padrão. Ah, não acredito na IA. Falei, então, peraí. E a segunda voz? Uhum. Entende? Sim. Então, claro, esse cliente ele reage diferente, mas você pode ter uma segunda voz com ele que pode te ajudar a trazer esse cliente Sim. para uma jornada e vir para a boca do Aquecer funil, ele, né? Então, aí, o grande problema é o conceito, né? Então, o que nós trazemos? A gente tem uma metodologia chamada SGA, que é um sistema de governança e aceleração de marketing e vendas. Isso vai fazer com que a gente consiga estruturar essa área para ele. Aí o que a gente faz? A gente pluga uma pessoa de BI, a gente pluga uma outra pessoa, isso durante um período de setup, e organiza. Eu não vou falar para ele tirar a plataforma de CRM, eu não vou falar para ele tirar a plataforma de... Óbvio que não. Porque ele tá com as melhores, entende? Só que Sim. aquilo, né? Pô, o cara Só não... que nem se conversa, né? o Até cara... porque não são muitas, né? E as que tem, a e gente sabe essas que são, atendem, Thiago? né? Tem Não quatro. são- Né? Você tem 4, né? Então, assim, uma faz melhor isso ou melhor aquilo, mas, cara, se você pôr alguém para pilotar, ela vai pilotar, né? É igual os carros de Fórmula 1, não é? Você tem uma Ferrari, a Red Bull, você tem McLaren, você tem a Aston Martin, você tem a Audi chegando, mas assim, a diferença está ali no detalhe, né? Então é esse o detalhe que tem que ser organizado, entende? Tá, mas quem está pilotando, né? Você começa a organizar melhor, né, a estrutura. Quando a gente começa a fazer esse processo, e não é um processo muito fácil, porque você vai ter uma força oculta lutando contra isso, porque as pessoas não querem controle. A gente passa pela mesma Você coisa. vai passar, né? De repente o gerente comercial tá lá, né? Sentadão, folgadão, recebendo sua comissão, mas o cara não tá trabalhando, né? Entende? Aí a imobiliária tá lá mandando em tudo, né? Dentro da incorporação e tá tudo certo, desde que esteja a governança. A imobiliária pode ter a sua representatividade, mas a incorporadora, ela tem um espaço dela, como a imobiliária tem um espaço dela. E aonde a gente se encontra? Encontra através de uma governança, através de dados, através de estrutura, através de análise, né? Sim. Que aí o cara fala, eu acho que agora tem que fazer outdoor na cidade toda. Pô, mas baseado em que não eu acho. Eu falo, não tem que achar nada, entendeu? De onde Hoje a publicidade, ela não acha. A publicidade, ela é orientada a dados, né? Então, a hora que você para e começa a organizar, a gente tem um exemplo em BH de um cliente... o Fernando vai ficar bravo comigo, que é a MIP, né? É que ele não gosta que eu faça muita publicidade, porque eles acham que vão... Ele acha que eles vão levar eu para trabalhar com outro, né? Mas aí o que aconteceu, né? O que faltava lá? Governança. E a hora que você começa a estruturar a área, o que acontece? A MIP está voando de venda. Pelo simples fato de organizar a casa. Pelo simples fato de começar a ter recorrência de reunião, que começa a debater como é que foram os leads, quais leads evoluíram.
E aí, quando entra o time de vendas, uma coisa interessante que a gente trabalha, eu não faço reunião se não tiver vendas. Não faço. Entende? Meu time está proibido de fazer. Porque como a gente foi treinado para ouvir vendas, umbigo no balcão, se a venda não traz para nós o termômetro, não adianta nada. Você não consegue direcionar. E aí quando a gente vai mudar o canhão sem saber para onde vai. É isso, né? E a gente controla, exemplo, a gente fornece lead para imobiliário. Aí o que acontecia? Como é que você controla isso? Não, a gente dá o dinheiro para eles, faz. É ótimo, ele vai levar esse dinheiro para diversas... outras incorporadoras. Então, isso vai acontecer, não vai ter jeito. Naturalmente, né? Mesmo com a organização. Isso, mas agora você vai emprestar seu lead e nós vamos cobrá-lo. Sim. Então, e esse coordenador da parceria de cada imobiliário vai participar da reunião. E vai ser sabatinado. Nós vamos perguntar para ele, cadê os leads? Ó, tá aqui os seus 20 leads que a gente te emprestou. Me dá o feedback deles. Não. Aí na semana seguinte, a gente já diminui a proporção. Por que vocês diminuíram? Você não trouxe feedback? Por que eu vou te mandar lead, já que você não tá cuidando? Aí os caras começam a mudar o comportamento, já começam a ouvir melhor a gente, entende? Então, essa é a principal força disso. Sim. Acho que indo para outro caminho agora, Tagawa, qual é o papel da experiência nessa hora da venda? Experiência porque você vender para o cliente alguma coisa que não está materializada ali, né? E a gente tenta o stand, né, as plantas ali humanizadas, a gente está o tempo inteiro tentando vender esse futuro ali. E como a gente está falando agora dos exemplos que a gente tem, né? Não dá para imaginar o que vai ser lá a Siena Tower. Por mais que seja... Sim. Você sabe que é grandioso, né? Você tem que tentar trazer essa realização pro cliente ali nesse estágio inicial. Então, qual é o papel da experiência ali? O que você tá vendo? Você comprou seu apartamento pronto ou em lançamento? O meu pronto. Pronto, tá. Então, sua experiência é um pouco diferente. Exato. Você já comprou o seu? Eu tenho na planta. Na planta, tá. Por que você comprou? Boa pergunta, não. Eu tenho duas histórias, mas pelo book, principalmente. Pelo book, tá. E por ter ido no stand. Perfeito. O corretor teve que papel nisso? E localização, eu acho que sempre a localização. Sim, localização sempre vai imperar. Exato, porque no final, perto do trabalho. Acho que esse é o... Isso. Essa é a tua premissa inicial, né? Inicial de tudo. Aí você viu um book, alguém te atendeu. Sim. E essa pessoa que te atendeu falou o que pra ti? Nossa, boa pergunta. Primeiro contou a história do lugar. Perfeito. E perguntou por que eu tava procurando o imóvel nesse lugar. Legal. Eu acho que então criou uma conexão. Ótima palavra. E você se preocupou de quem estava construindo? Claro. Tá. Na verdade, eu só fui em instantes que eu sabia de quem estava construindo. Né? Perfeito. Então, e claro que o pequeno e o médio incorporador sofre por não ter brand, né? Por não ter solidez construída. Então, Thiago, pessoas compram de pessoas. Para mim, essa premissa não vai mudar. Por mais que a tecnologia evolua. Claro, o investidor vai comprar, lógico, o investidor lógico. Tem uma outra lógica, mas para quem está comprando para ti, primeiro, ele vai pisar no local e ele vai ouvir e ele vai se apaixonar de alguma maneira, como aconteceu com a Lu. A Lu falou, putz, me conectei, né? Mas o ponto principal que muitas vezes a incorporadora esquece, ela se preocupa tanto com o produto e esquece do institucional dela. Sim. Quem é a empresa? As pessoas compram de pessoas. Então, essa construção... Tanto que eu falo assim, gente, antes de vocês falarem qualquer coisa, como é que está o institucional da empresa? Não tem. Até que você falou que você mudou da Ezetec para Lindenberg. Querendo ou não, essa referência já mudou o lançamento do seu empreendimento. Mas com a solidez Ezetec, entende? Eu embarquei as duas marcas juntas, né? Quando você embarca as duas, Lindenberg assinando, com a Ezetec trazendo sua solidez, cara... É sempre uma combinação de marcas e pessoas ali, né? Da incorporadora com a do empreendimento, né? Então, Thiago, o primeiro passo é construir a sua narrativa. Óbvio que você tem um terreno bem localizado, ele vai ajudar demais, né? Porque ele parte, obviamente, lembra que eu falei, localização. A gente parte desse movimento. Ou você quer continuar no bairro que você cresceu, ou você quer ir perto do seu trabalho, concorda? Ou você trabalha 100% remoto e você quer... Tem espaço dentro de casa. Espaço dentro de casa, quer ir para o interior, quer ir para Indaiatuba, quer ir para Atibaia. Aí é conceito de vida, né? Sim. Então você vai partir de algum ponto. E nem sempre cabe no seu bolso, concorda? Quero morar na Vila Olímpia. Pô, beleza, nós três aqui podemos ter esse mesmo desejo, né? Aí, assim, qual que é a saúde financeira que nós temos para comprar? Aí você parte para a segunda camada. Aí ele vai para...
uma outra camada aqui. O que tem em volta da Vila Olímpia aqui, né? Aí eu vou falar, cara, eu vou pro Brooklyn, beleza. Ah, não coube no Brooklyn. Pra onde eu vou? A Chácara Santo Antônio. Aham. Ele vai indo, né? Até Santo Amaro, né? Então, assim, tudo depende também do que encaixa no seu bolso. Mas o principal é você atuar na verdade. Então, eu acredito muito nisso. E eu sempre falo para os incorporadores, falo, gente, vamos contar uma história correta. Por que existe a empresa? Qual que é a intenção dela? Uhum. Você está vendendo bem Sim. durável, entende? Então, o sonho tem que estar aliado a uma segurança. Então, como é que você vai transferir essa segurança para o teu cliente? E isso vai fazer diferença, entende? Porque a partir do momento que você começa com sua narrativa, você tem a localização, mas você tem algo a contar a mais para ele, vai conectar e vai certeza. trazer você aquele conforto de tomar a decisão. E claro, aí o book de vendas vai te levar a um sonho, né? Poxa, eu sou fitness, cara. Academia para Isso mim também é... conta muito. Conta, não conta, né? Sim. Entendeu? Então, assim, é dentro do teu estilo de vida que aquele projeto vai encaixar. Eu dei uma entrevista para a revista Piauí essa semana, né? E aí o jornalista falou assim, puta, Tagawa, teu empreendimento chama influencer. Ele falou, cara, isso agrega valor ou não, né? Eu falei para ele, cara, podemos olhar de duas maneiras, né? Mas uma maneira que eu acho que a incorporadora que lançou com o nome de influencer, ela tá surfando, é com um movimento que tem, entendeu? Dos youtubers, dos influencers. E hoje, todo mundo hoje é influente. Todo mundo hoje Sim. gera uma influência, né? Então, nós aqui, Aham. através É. desse podcast, nós estamos Claro. construindo uma influência, né? Então, assim, não adianta só chamar influência, ele precisa entregar Com certeza. algo que correlacione aquele nome. Então, o nome, ele pode ditar primeiro o movimento, mas o que ele está entregando? Aí tinha lá estúdio de podcast, tinha uma estrutura de coworking, entendeu? Tinha espaço instagramáveis no projeto. Então, Faz sentido. faz sentido o Eles nome. criaram o contexto para É aquilo. isso, aí tá próximo de metrô, então tem mobilidade, porque normalmente o influenciador ele quer estar conectado à rede, de repente o cara ele quer esse conceito de uma vida que não precisa de carro, putz, então tudo fazia sentido, a estrutura de delivery bem Aham. organizada para chegada de Sim, saída de delivery de qualquer tipo de entrega, Uhum. espaço para o Uber parar, ou o aplicativo conseguir chamar, um banco ali para aguardar, então o projeto tinha entrega, ele tinha fundamento para chamar a influência. Uhum. Aí o jornalista da revista Piauí falou, putz, agora eu entendi Aham. que o nome ele vem junto com mais coisas, né? Eu falei, isso. Mas o corretor, ele também tem que saber falar sobre, né? Aí Pra você mim, entra numa... isso já me... É. Não, porque isso é uma coisa que quebra Aham. muito essa experiência, né? Que quando você faz meeting de corretores e Uhum. tal, a gente vai muito em lançamento, Sim, né? Lu. Então, independente sendo para comprar ou não um Aham. imóvel, a gente tem a experiência ali de querer, igual você falou, né? Umbigo no balcão. Deixa eu ver como é que isso funciona Uhum. para essa incorporadora. Por que ela não tá vendendo? Por que isso é um problema e um desafio para ela? E aí teve um que a gente foi que era mais distante, assim, e Tá. era Minha Casa Minha Vida. E a gente percebeu isso. O corretor não sabia a metragem Uhum. do apartamento. Então, isso já acaba. Você pode fazer a melhor campanha do mundo, Perfeito. mas quando você não tem essa entrega da experiência de conexão, Uhum. dele saber, qual que é o melhor imóvel para mim? Ou aqui é mais barato porque a janela é no sul, Aham. né? Então pega Sim. menos sol, ou é mais para baixo, é mais para cima. Como que vocês passam isso também para esse time? Ou não são vocês que você falou, você Sim, faz a estamos reunião com a envolvidos, sim. comercial, mas como é que vocês fazem isso para que isso chegue para essa camada? Vamos lá. Primeiro, esse é o maior desafio do mercado. Básico. Segundo, os corretores são 90% são 40 a mais. Então, eles têm Sim. uma dificuldade em relação à tecnologia. Uhum. Terceiro ponto, ele tem a capacidade de absorção de 10% no MIT. 10 Sim. ainda estou chutando alto, né? Então, o que acontece? É uma dor de mercado. O que tem que mudar, né? Aí eu volto para a governança e volto para a disciplina. Eu tenho Uhum. 3 coisas que são fundamentais para o sucesso do empreendimento. Disciplina, cadência e energia. Você precisa manter a energia em alta e trazer, né? Porque venda, você sabe, né, Lu? Tem coisas que não Aham. são racionais, né? Sim. Entende? Por mais que você planeje, você se estruture, você fala, não, aquele cliente vai fechar, você acredita muito. Ele está na boca do funil, não fecha. fecha. E vai fechar um outro que está lá no topo do funil, que estava lá, né? Você tentando Sim. resgatar ele lá num repique de inbound e tudo. De repente aquele cara vem e fecha negócio. Então, Sim. não é uma ciência muito lógica. Claro Uhum. que essa repetição vai levar à venda. Por isso que a gente tem Sim. um pipe, por isso que a gente vai evoluindo funil, né? Então,
qual que é o processo principal, né? Por que eu falei de governança? Eu não acredito no corretor sozinho. O corretor não tem essa capacidade. Uhum. Então, o que você precisa? Líderes que tenham a capacidade de suprir aonde o corretor erra, entende? No padrão econômico, a gente tem que automatizar muita coisa, porque é um volume muito grande, e quem decide, na verdade, para comprar um produto econômico não é a região, não é o projeto, não é o produto. É onde cabe no bolso. Exato. Né? Então, eu vejo muitas incorporadoras fazendo um processo de facilities que pega na mão do corretor e vai lá, trabalha o lead. Mas a hora que precisa desenrolar para aprovação de SICAQ, para conseguir fazer esse processo, para ele se tornar credenciado a comprar aquele imóvel, se deixar na mão do corretor, ele não vai fazer. Então, precisa, sim, de uma camada de técnicos, de auxiliares, de facilitadores que vão pegar na mão do corretor e fazer esse movimento acontecer. Porque senão, não dá certo. Deixar o corretor fazer, ele não vai. Esse é um fator, principalmente no produto econômico. Como é que faz para funcionar? Cara, você precisa ter bons gestores. Ele vai ter que estar na mesa, ele vai ter que estar colado, ele vai ter que estar ouvindo, ele vai ter que estar ali muito próximo do time. Um gerente, para mim, qualificado, tem que ter 15 corretores no máximo. E esses 15 corretores, ele precisa estar sabendo sabatinar com disciplina, com organização, com estrutura, entendeu? Para dar condição para ele fazer, porque o corretor não anda sozinho. Indo para médio e alto, o que acontece? Aí você precisa de um nível de especialização, entende? Então, ele também tem dificuldade, tanto que 20 puxa 80. Não tem jeito. 20 puxa 80, e sempre vai ser. Eu acho que não tem mudança para isso. E o volume de corretor é porque eles vão para a rua entregar material, não sei o quê, né? Tem um trabalho, né, de rua, junto com o trabalho daquele volume de leads que eles recebem, entende? Então, qual que é a minha dica, né? O que eu peço para os incorporadores sempre olharem? Assim, ó, a equipe está aqui, a incorporadora precisa fazer por repetição. Então, se tem uma jornada acontecendo para o corretor, e quando ele puxa para o WhatsApp, a gente fica mais míope, né? Quando ele vai para o WhatsApp pessoal, principalmente, né? A incorporadora precisa continuar a jornada. É uma jornada que acontece por régua e também pode acontecer por ativação, entende? Porque se esse corretor abandonou, a incorporadora está presente. E se o corretor não conseguiu vender para ele, a incorporadora continua. E ele volta, né? Entende? Então, precisa desse esforço. Não tem outra solução. O que tem de mudanças, né? Que vocês devem estar acompanhando, né? Tem muitas imobiliárias boutique. O que aconteceu, né? Essas imobiliárias boutiques começaram a dominar um espaço que não era dominado. Elas se especializam em uma região. Pensa em São Paulo. Como é que você vai ser especialista em vender imóveis para São Paulo todo? Entende? Aí essas imobiliárias boutiques escolhem, tem imobiliária boutique especializada no Paraíso. Ela é, assim, ela sabe tudo que acontece na região dela. E ela é focada lá. E aí o que acontece? O nível de convencimento sobe. Ela conhece a rua, conhece qualquer comportamento, conhece qualquer mudança, conhece... né, tudo que está em volta ali da Vai entender região. o perfil do comprador dali, né, que é diferente. E Então, as pessoas devem conhecer já o nome da imobiliária e quererem... Isso, então isso é uma nova prática que vem crescendo cada vez mais, né, e vem dando muito certo. Por quê? Pô, eu moro na Vila Mariana. Se eu estou buscando na Vila Mariana, eu pego uma pessoa que não conhece a Vila Mariana, como é que eu vou conectar, né? Sim. E a incorporadora, o desafio dela e o esforço dela é sempre manter a jornada paralela. Sim. O corretor não consegue conduzir, eu estou dizendo os 80, né? 20 sim. conseguem, os 80. Os 80 não conseguem, ele se perde. Imagina só, você deu 20 leads para ele numa semana, na outra você deu mais 20. Aí depois você deu mais 20. Sim. Você acha que ele vai ter condição de gerenciar 60 leads? Ele já se perdeu, entende? Tanto que a gente vê nas jornadas, né? O corretor sempre abandona aquele de médio e longo e vai para o curto. E ele esquece que isso não gera venda recorrente. Sim. A venda recorrente só acontece quando ele acompanha curto, médio e longo prazo. Entende? Esse eu chamo a diferença em ser corretor e estar corretor. Quem está corretor quer olhar só para o curto prazo. Entendo, o cara precisa pagar conta, né? E ele fica ali só querendo o curto prazo. O lead que não deu muita interação com ele, ele abandona. Entende? E aí, o problema é que ele não vai ter venda recorrente. Porque o médio e longo prazo acontece quando você pega os leads que não interagiram de primeiro e não mostraram um real interesse, e você acompanha. Tem empreendimentos que a gente vende semanalmente que o cara está na jornada há 4 anos, 5 anos. Entende? Não é porque você deseja comprar um imóvel que você já está pronto para comprar um imóvel. Entende? Então, para mim, esse é um grande lance. A hora que você consegue transformar o curto, médio e longo prazo na mesma linha. Porque
Aí matemático, passou 6 meses, o lead que era médio prazo virou de quê? Curto prazo. Uhum. E o de longo prazo virou médio prazo. Uhum. Se a jornada é de 10 meses, em média hoje, para o cara concluir uma venda, então eu preciso acompanhar 1 ano, 6 meses e o de agora. Aí, o de agora eu chamo como, sabe, bônus. Vender a curto prazo para mim é bônus. Uhum. Não é... Não pode não criar é. expectativa disso. Não. E o corretor foca onde? Sempre aqui, ó. Sempre aqui. Quem está corretor, entendeu, Thiago? Uhum. Ele quer vender só quando o produto tá na mão já e não preparando esse cara pro produto que ele sabe que É. eventualmente vai ter em algum momento ali, né? Entende? Por isso que estruturar a máquina de marketing e vendas é o único jeito dos incorporadores conseguirem ter sucesso. Porque se ele não controla, alguém precisa cobrar. Sim. E aí a gente tem uma reunião semanal, né? Essa reunião semanal é hora de sabatinar. Abre lá a Dash, fala, olha, Sim. dos 50 leads que vocês receberam, a imobiliária recebeu, olha, vocês não responderam para 30. Então como é que vocês querem vender? Não, aí começa as desculpas. Não, é que não sei o quê, que não... Não, tá no celular do corretor. Fala, não, peraí. Você precisa trazer para dentro do CRM. Eles devem te adorar. Sim. Ah, senão, no começo fica tudo cara feia com a gente, mas né? Aí, mas com o tempo, a gente tem uma experiência no Rio de Janeiro, os caras voaram. Tanto que Lopes, Imoverso, outras imobiliárias pegaram as práticas que a gente estava aplicando para dentro do business dele, da imobiliária, entende? Então, quando o cara começa a entender que ele precisa ser orientado a dados, muda Com pouco a certeza. visão. E os corretores, e é interessante que os coordenadores começam a olhar diferente, falam, putz, cara, agora... E aí eles vêm para a reunião, olha, fiz tudo aqui, olha só, tipo professor, sabe, lição de casa, né? O cara fica feliz. E aí o que vai acontecer? Eu falo, olha que mágica, você está vendendo. Mas Olha, é isso, você vai ganhar mais dinheiro, que olha coisa aqui. boa, você tá vendendo. Tem uma coordenadora da Lopes, não vou dizer o nome dela, né? Mas é assim, ela cumpre o by the book, 100%. E quem é campeão? Ela. Voando baixo, entende? Só pelo simples fato de entender que ela precisa ser orientada a dados. Acabou. Sim. E aí ela faz a repetição e começa a ter disciplina, cadência e energia da mulher lá em cima. Entende? Sim. E o time feliz, né? Porque todo mundo começa a praticar o controle. E aí, olha que lindo, vende. Né? A performance vem sempre acima do processo, né? Ela nunca... Ah, vou fugir do processo, eu vou encontrar performance. Não, você primeiro você nivela aqui a base, que a gente fala muito, né? Que os processos, eles são bons, as médias, né? Elas são muito boas para você repetir. O processo, ele encontra muito bem as médias, ele dá uma neutralizada, eu consigo olhar a cadência. Aí eu crio a excepcionalidade em cima disso, que aí é o indivíduo, é ir lá, entender que esse Thiago. cara desviou. Putz, esse cara eu peguei e ele tava desviando, mas eu não posso criar processos que sirvam simplesmente a cada um aqui. E a gente sai do drama, cara. Putz, muita cara, desculpa. o drama. Fala, não, olha, choveu. Olha, exatamente. Meu cara, filho tá sempre assim, você viu a sabe? notícia? Vai acabar o mundo. Falei, cara, que incrível. E você sabe que eu ouço isso desde que eu sou pequeno e não acabou o mundo até hoje, entende? A gente Né? fala muito isso. Eu falo, óbvio, né? Você tem os eventos de mercado, Claro, tem os eventos grandes, cara. a gente conversa muito com o investidor. E eu falo assim, mas e a curva desse mês? Putz, foi o mercado? Eu falei, tem uma influência do mercado, mas o mercado é tão grande que no fim do dia não dá para eu pegar a culpa do mercado. Então, eu falo, essa culpa é mais minha aqui de não ter vendido esse mês do que... Sazonalidade e tal, mas não tem macro, como. né, do Escuta, vocês são empreendedores, somos brasileiros, cara. Entendeu? Quer mais variável do que ser brasileiro? a gente nasceu Ah, nesse... a gente não, vende assim, para. né? Eu cresci vendo meu tio, minha mãe, todo mundo falando de falta de dinheiro, de problema financeiro e de Sim. que o cruzado, o não sei o quê, o não sei o quê. Então, assim, isso é inerente, entende? Sim. E o corretor que acorda para isso, o cara, assim, é a única profissão que você pode tocar as estrelas, cara, em curto espaço de tempo. Verdade. Entende, cara? É algo assim, cara, que pode transformar a vida do cara em 1 ano. Entende? E eu tenho diversos exemplos lá, né, de houses imobiliárias que a gente foi treinando, que tem uma mudança de mentalidade gigante. O cara sai do drama. A hora que o cara sai do drama, eu falo, puta, cara, agora a gente chegou no ponto, entende? Então a agência de publicidade, ela é psicólogo, terapeuta, entende? Matemático, né? Sim. E, como é que fala? Engenheiro, porque precisa montar essa arquitetura, né, cara? Entende? Então, isso leva a um resultado. Isso leva à venda, entende? É como, assim, vou dar um exemplo, eu tenho 2 filhos, não sei o que, assim, se você entra no drama do seu filho, você tá na lama. Você tá na lama, porque o cara vai te manipular em tudo, entendeu? Em casa eu falo, eu não sou pai, eu não sou amigo, eu sou pai, né?
Porque falam que isso, pai, você falou que era assim. Eu falei assim, aqui quem manda sou eu. Aqui é meu castelo, entendeu? Eu sou o rei, sua mãe é a rainha. Então quem manda aqui somos nós e nós podemos mudar a regra porque a casa é nossa. A hora que você pagar suas contas, a hora que você... Mas tem razão, Tá tudo né? certo. Mas é isso, Então essa mentalidade que... Porque o que acontece? Ficar ouvindo o corretor reclamando, cara, é perda de tempo. O que tem que mostrar para ele é que existe uma disciplina, entendeu? E que a disciplina tem que imperar sempre. A hora que você muda isso e fala, e óbvio, você vai dar a estrutura, a ferramenta, você vai pegar na mão. Você tem, né, todo enxoval que a gente prepara para o corretor de comunicação, entende? A gente vai dar um pouco de dinheiro para ele poder produzir, gerar lead, porque você sabe, né? Você Sim, vai sim. gerar lead pela Liquid é um valor. Você Sim, vai gerar sim, sim. lead pelo Thiago é outro, é muito mais barato, entende? Lógico. Então, o nosso lindo Google, ele sabe muito bem produzir dinheiro, né? Então, assim, claro, a gente vai dar dinheiro para ele poder captar os leads dele, organizar, ensinar ele a produzir um conteúdo, como é que posta. Então, você tem a parte educacional que vai acontecendo, entende? Então, e aí tudo isso leva a um resultado, entende? E muitas vezes o incorporador, ele coloca na mão de pessoas o que ele tem que assumir a responsabilidade, entende? Ah, dei para agência, dei para imobiliária, agora Sim. vai dar certo. Não. Entendeu? Não vai. Se não tiver governança, não vai acontecer. Eu tava conversando com alguém num dos eventos, desses eventos que a gente vai na vida aí. Aí a pessoa falou que implementou um programa de bônus pro corretor, etc. Falou assim, não, foi incrível que até a localização do empreendimento melhorou depois disso. É isso, cara. O cara falou, opa, cara, quer saber? Eu tava reclamando aqui, agora... O corretor está no universo coletivo. A gente tem que sempre entender isso. Entende? O que é o universo coletivo? É onde é o mundo da reclamação. Por quê? Entendo, o cara já foi ex alguma coisa, né? Então tem um rótulo, né? Sim. Construído, mas eu não olho para esse rótulo. Eu olho para o ser humano que é capaz de transformar, Sim. entende? Então, se ele já está no universo coletivo, eu não posso vir com coisas prontas. Precisa trazer uma solução e ele precisa ser ouvido. A hora que você traz o cara para um nível de reunião para debater e ele pode ter voz a algo, Isso é verdade. aí você consegue convencê-lo. Aí você começa a conquistá-lo. A hora que tem esse espaço, naturalmente ele vai começar a te ouvir. Então, acho que é um trabalho árduo, tá? Não é fácil. Não é fácil. Sem né? fim. E sem fim, né? Ô, Tagawa, e acho que, bom, estamos chegando ao fim aqui. Sim, esse papo aqui foi podia bom, ficar, né? ia Nossa, ficar aí muito um tempão. rápido. Mas eu ia deixar uma pergunta aqui, Claro. que assim, eu tenho falado muito, a gente às vezes fala, e eu faço pergunta do que você está olhando para o futuro, os próximos 5 anos, mas a gente está com a oportunidade de estar vivendo um tempo agora que as coisas estão acontecendo tão rápido, em especial tecnologia, inteligência artificial no dia a dia, que eu vejo cada vez mais descasamento, às vezes, entre tempo. Eu falo, cara, a tecnologia que está aqui, ela já é melhor do que o que você tem, mas tem um cara aqui que está usando muito menos, e assim a simetria em todo lugar, tá? Não Sim, só a tecnologia, sim. mas muitos outros pontos aqui. Mas o que tem no teu mercado hoje, quando você está olhando, em especial marketing, a comunicação, branding, toda essa relação do empreendimento, que parece futuro, mas não é mais futuro, já está aí no presente, vocês já estão usando e Tá. talvez para muita gente ainda seja futuro. É uma pergunta bem profunda, né, Thiago? Eu acho assim, claro que falar de IA é chovendo molhado, né? Eu acho que a primeira coisa é organizar na cabeça, porque não adianta nada você ser um comprador de assinaturas premium de IA, né? Que é o que tem mais de movimento. Eu tenho todos aqui, não sei o que, ótimo, o que você faz com isso, né? Então, acho que o primeiro passo é como que você organiza esse movimento. Então, eu acredito muito numa construção de... É natural, vai acontecer. Na agência já está acontecendo. Eu já tenho alguns funcionários que são agentes, né? Sim. Natural. E como que você consegue convencer a liderança, eu não quero usar o termo old school, mas uma liderança mais madura, que ele precisa entender que ele vai passar a liderar. Não é que não terá espaço ao ser humano. Terá espaço a você fazer atividades que você levava mais tempo para produzir com mais rapidez. Então, eu acho que, assim, como agência de publicidade, eu estava vendo até hoje o Nizam falando que ele criou o Nizai, né? Sim. Que ele construiu, obviamente, o IA dele com tudo que ele já praticou na vida de publicitário e de empresário e de tudo. Então, assim, o grande pulo, eu acho, do gato na comunicação é como que a gente vai dar valor a esse movimento. Então, acho que esse é o grande passo. Para transformar a comunicação, você tem que entender que vai existir um equilíbrio entre como que você se posiciona numa construção de conteúdo,
mais o que a IA consegue construir para você dentro de uma linha de comunicação. Então, acho que a soma dessas duas etapas, né, vão levar isso a um outro nível. Agora, quem não construir esse processo vai, com certeza, ter trabalho, porque E vai gastar mais, hein? vai gastar muito mais. vai gastar Eu vejo, mais, né? Ó, puta, agora eu tenho 30 IAs trabalhando para mim. Pô, ótimo, mas deixa eu entender a tua estrutura. Como é que tá teus prompts? Como é que ele tá trabalhando? Como é que ele evolui, Eu né? falo que se você não souber contratar alguém bem, você não sabe contratar uma AI também. Porque você não sabe o que você vai delegar e o que você quer, né? E uma, Não sabe o que você precisa. a IA não vem como ser humano que a gente vem de... a gente carrega, como é que fala? O gen de outras gerações. A gente carrega, né, histórias de outras gerações. A gente já vem programado, né? Aham. A IA não tem programação. Ela começa literalmente do zero. O ser humano começa do zero, né? Você Sim, tem sim. quantas gerações, né, já se Exatamente. passaram e traz a gente até hoje. Então, o grande passo para mim, para a comunicação, é como você vai construir suas equipes de agentes e Sim. essas equipes de agentes trabalhar ao seu favor. Entende? Claro. Não querendo roubar o teu espaço. Muito pelo Sim. contrário. Eu acho que a gente vai poder ser muito mais estrategista, a gente vai ser muito mais visionários, a partir do momento Sim. que a gente abre mão de ter que fazer coisas de baixa complexidade e média complexidade. Eu acho que esse é o ponto. E saber liderar essa turma, né? De agentes. Sim, sim, exatamente. então, Também precisa de líder, né? Exatamente, a liderança ela continua Né, necessária. cara? Entendeu? Não adianta nada você largar o seu agente lá e deixar ele achando que ele sozinho vai construir o que você precisa, que não vai, né? Uhum, com certeza. E ele é constante, né? Porque a cada dia você tem mais conteúdo para jogar para ele. Acho que esse é o ponto, Thiago. Boa, Kedo. Bom, Tagal, super prazer. Obrigado demais aqui pelo papo. Foi um ótimo papo aqui. Dava pra ficar mais uma horinha Ah, aqui. não, tá? Voltaremos muito bom, aqui. né? Gostei muito desse papo. Acho que a gente vale depois ali entender como é que vocês estão usando os agentes ali. Que você, Sim, tem... Vou deixar o convite aqui para mais uma. Mas brigadíssimo. Muito obrigada, um Legal, prazer Lu. enorme te receber aqui. E fiquei feliz que você mora em São Paulo, não sabia. Agora a gente pode Sim, encontrar podemos, mais né? né? mais aqui, Happy Hours vai. é pra gente trocar Exato, experiências, né? com Acho que tem certeza. bastante coisa pra gente... E no final a gente tem interseção direta, né? A Sim. gente com você, a gente às vezes nem sabe, mas tem muita relação com o que a gente está Sim, com desenvolvendo. clientes, né? Nem sabia que vocês estavam, né? No meu Exato. cliente, Exato. Zetec, né? Tudo. Exato. E depois eu acho que tem conexões importantes aí, porque a gente tem uma lançadora também, Legal. que com certeza Ah, que precisa da legal. tecnologia de vocês. Acho que tem muito caminho aí pra gente trocar ideia. E obrigado, né? O pessoal que vai assistir, né, esse podcast, e a Liquid por ter me convidado aqui estar com Obrigada vocês. a você. Muito especial, muito bom, gente. Obrigada, Beleza, querido. gente. Obrigado. Obrigada.